Seiichi é um perdedor gordo, fedorento e feio que é intimidado por todos no seu colégio. No entanto, Deus decide ter piedade dele e lhe dá um harém de lindas waifus de anime. O anime começa com Seiichi sendo intimidado por seus colegas como de costume, enquanto ele quebra sua mesa por ser muito... Sem a sua carteira, ele tem que sentar no chão, o que provoca a zombaria de todos. Enquanto ele está chorando no chão, implorando por misericórdia, de repente um anúncio no alto-falante força todos a se sentarem em suas cadeiras. A pessoa no alto-falante se anuncia como Deus e informa que enviará todos para um mundo Isekai, para lutar e proteger o mundo. Antes de levá-los para outro mundo, ele lhes concede a capacidade de verificar seus status e até lhes dá uma caixa de itens como recompensa inicial. Ele também os aconselha a se agruparem, pois isso fará com que sejam teleportados para um novo mundo como um único grupo inteiro. Enquanto todos estão formando equipes, Seiichi não consegue acreditar no que está acontecendo, e pergunta aos poucos rapazes ao seu redor se pode se juntar a eles. A princípio, eles ficam enojados com o cheiro dele vindo de todo aquele suor escondido sob sua dobra de gordura. Mas por precaução, eles decidem verificar seu status para ver se ele é digno de se juntar a eles. No entanto, isso torna as coisas ainda piores para Seiichi, já que seu status é ainda pior do que o de um recém-nascido. Além de todas as suas estatísticas serem sua espécie é mal humana, o que lhe rende ridículo de todos mais uma vez. Ele é chutado para o lado por seus colegas de classe, depois que todos se juntam e são enviados para o novo mundo. Enquanto isso, Seiichi ainda está deitado chorando no canto devido à sua miséria. O deus está prestes a partir também, mas percebe Seiichi deitado no chão, então verifica seu status e não consegue deixar de controlar o riso. Ele também fica muito triste com o comportamento dos colegas de classe de Seiichi, então lhe dá uma habilidade especial e o envia para o novo mundo. No novo mundo, Seiichi tem viajado sozinho por 5 dias e está perdido na floresta gigante. Nestes 5 dias, ele não conseguiu garantir nenhuma comida, muito menos lutar contra os inimigos fortes da selva. Ele arrasta o seu traseiro gordo pelos arbustos densos enquanto procura por comida, mas seu corpo gordo está muito cansado para se mover e cai, deixando-o ainda mais... Ele amaldiçoa o deus que o enviou para este mundo junto com todos os seus ancestrais, quando de repente avista uma lagarta rastejando no chão. Por causa da fome extrema, até a lagarta nojenta parece deliciosa aos olhos de Seiichi enquanto ele começa a rastejar em sua direção. No entanto, ele é chutado na cabeça por vários macacos que desaparecem nos arbustos densos da floresta gigante. A lagarta de Seiichi também some sem deixar rastro, o que o deixa à beira de Kibuichi. No entanto, justo quando está prestes a desistir, ele vê uma fruta no chão e imediatamente rasteja em direção a ela. Desta vez, felizmente, não há acidentes enquanto ele finalmente consegue pegar essa aparência estranha. Fruta. Seiichi está contemplando se deve comê-la ou não quando se lembra que Deus lhe deu a habilidade de avaliação e decide testá-la. Ele avalia a fruta, que se revela ser uma fruta da evolução. Além do nome... Não há mais nada escrito no detalhe, então Seiichi dá uma mordida na fruta, que acaba sendo extremamente nojenta no sabor. Seiichi quer vomitar de desgosto, mas ele se lembra que não vai encontrar nada para comer em breve, então ele se aguenta e come tudo. Isso enche seu estômago de alguma forma, pois ele não terá mais que rastejar no chão. Enquanto ele reclama do gosto, ele ouve uma voz em sua cabeça, que informa que os efeitos do fruto da evolução começarão. A princípio, Seiichi pensa que enlouqueceu, pois teme ser esquizofrênico. Mas depois de um tempo, percebe que é a voz do sistema e espera pelo efeito. No entanto, mesmo depois de esperar por horas, nada acontece. Então, Seiichi decide explorar mais. Ele se arrasta para dentro dos arbustos e encontra os macacos armazenando os frutos da evolução enquanto trituram algumas ervas em poções finas. Seiichi usa sua habilidade de avaliação para ver os níveis deles e fica chocado ao descobrir que estão no nível 120. Ele está apenas no nível 1, o que é um grande choque para ele. Ele está prestes a ir embora quando percebe uma comoção à distância e o macaco parece correr na mesma direção. Aproveitando a oportunidade com o desaparecimento deles, Seiichi salta e decide comer todas as frutas e roubar as pulgas. No entanto, os frutos são muitos para ele carregar, mas ele se lembra de que tem uma habilidade de caixa de itens, então ele coloca os frutos em seu inventário enquanto usa sua habilidade de avaliação para testar as poções. As poções revelam-se poções de recuperação de alta qualidade. Então Seiichi as rouba também enquanto se elogia por ser sortudo. Enquanto isso, em algum lugar distante, os outros estudantes também são teleportados e olham ao redor tentando se acalmar. Entre os estudantes há um grupo de 2 irmãos, Shuta e Miu, e junto a ele está Kenji. Eles estão se cumprimentando quando veem outra garota bonita rejeitando um grupo de garotos que querem formar par com ela. A bela garota é Keren, que parece conhecer os irmãos, pois informa que Seiichi foi teletransportado para um local diferente, o que lhes causa dor de cabeça, já que não podem evitar se preocupar com aquele inútil gordo. Enquanto isso, Seiichi tem constantemente avaliado diferentes itens e os consumido, o que lhe concedeu várias resistências e habilidades, mas ainda não sabe como elas funcionam. Após consumir um cogumelo venenoso, ele está deitado no chão com dor quando tira a fruta da evolução de seu inventário e a consome. Ele então pega a última restante e também a come, quando descobre que nada aconteceu, apesar de ter consumido 9. Ele está lamentando sua sorte quando de repente houve a notificação de que sua habilidade de avaliação foi atualizada para a avaliação avançada, mas antes que possa comemorar, ele é atacado por um macaco aleatório.
Seiichi ainda está no nível 1, então o dano é insano enquanto ele começa a sangrar por todos os seus buracos. Ele imediatamente pega a poção de recuperação de alto grau e a bebe enquanto mais uma vez pula na luta com o macaco. No entanto, o macaco é muito forte e derrota-o mais uma vez, avançando com uma expressão ameaçadora. Seiichi teme que o macaco possa comê-lo, então decide usar seu movimento final. Seu cheiro repugnante. Um macaco não aguenta esse movimento extremamente nojento e morre de vergonha. No lugar dele, um baú e alguns itens são colocados. Seiichi se lembra que isso deve ser a habilidade de colheita completa dada a ele pelo deus e imediatamente usa os poucos itens que lhe dão algumas habilidades, assim como o livro que conhece sobre o macaco louco. Depois de ler o livro, Seiichi descobre que os macacos são extremamente astutos, conhecidos por suas habilidades de artesanato. Enquanto ele está lendo o livro, de repente sente uma dor extrema em seu corpo e, quando ele acorda, Seiichi descobre que ficou mais magro e não está mais tão fedorento, pelo menos não tanto comparado a algum tempo atrás. Ele celebra seu renascimento ao olhar para seu status, que se multiplicou bastante. Ele também nota a seção de evolução, que mostra que restam mais 9 evoluções. Seiichi fica apavorado, já que até a primeira evolução lhe causou tantas outras coisas. As outras evoluções farão coisas que só Deus sabe o que. Mas ele também está muito animado para o futuro, pois finalmente não é mais gordo e pode conquistar garotas para formar um harém. 5 meses se passam enquanto Seiichi continua a explorar a floresta e a ficar mais forte. No entanto, ele ainda está no nível 1, apesar de tudo isso, mas ele é mais forte do que alguns monstros de nível 300 na floresta. Atualmente, ele está enfrentando um monstro lobo, que derrota com um chute na cabeça. O monstro deixa uma habilidade mágica que lhe concede magia de água, além de uma adaga espiritual. Antes que possa comemorar sua alegria por se tornar um mago, sua evolução começa, reformando seu corpo por dentro. Seiichi acorda da dor extrema ao olhar para seu status, que mostra que resta apenas uma última evolução. Bem quando ele está pensando sobre o que acontecerá com ele após completar todas as evoluções, ele é atacado por uma gorila fêmea rosa que parece saber a língua humana. Ela desafia Seiichi para uma luta, mas ele é muito covarde, pois sabe que o gorila rosa é um chefe de nível 700. Seiichi é espancado pelo gorila rosa e é sequestrado por ela, e levado para o seu covil. No covil do gorila rosa, Seiichi é forçado a agir como seu marido. Ela o alimenta com comida que é muito deliciosa e também costura roupas novas para... Seiichi parece estar gostando de todo esse tratamento, mas isso não mudará o fato de que eles são de espécies diferentes. Ele quer escapar e encontrar uma saída, mas o gorila rosa não lhe dará uma chance. Seiichi chama o gorila rosa de gorila bruto, mas ela lhe diz que seu nome é Sariel. Seiichi fica chocado ao saber que um gorila tão grande como ela pode ter um nome tão bonito. Ele pergunta como ela pode falar a língua humana, então Sariel responde que encontrou alguns livros em uma caverna de magia negra nas proximidades, que a ensinaram muito sobre os humanos. Ela entrega esses livros preciosos para Seiichi como se fossem lixo, o que mostra seu amor por ele. Seiichi abre os livros e fica chocado ao descobrir que eles contêm tanto conhecimento. Há até um feitiço para fazer fogo para cozinhar e um feitiço para usar água e vento para limpar roupas e corpos instantaneamente. Seiichi pode aprender essas habilidades instantaneamente com a ajuda do seu sistema. Enquanto Seiichi está absorto no livro, Saruya diz-lhe para comer sua comida antes que esfrie demais. No entanto, Seiichi fica assustado com o comportamento dela e pede a Saria para agir como uma gorila, mas ela lhe diz que ela é Saria, não uma amaldiçoada. Mais tarde, Seiichi se senta à beira do rio enquanto Saria pesca peixes para ele. Seiichi olha para ela e sorri, pois não pode evitar se apaixonar por ela. Com ela. Ela é muito carinhosa e ama-o profundamente, mas isso não muda o fato de que eles são de espécies diferentes e que o amor deles nunca será aceito pela sociedade. Seiichi percebe que Saria está ocupada, então pensa consigo mesmo que é o melhor momento para ele fugir. Ele escapa silenciosamente, mas na sua frente está uma aranha gigante que quer comer o bebê. Seiichi grita de medo enquanto Saria rapidamente salta em sua direção e dá uma surra na aranha. Ela pergunta a Seiichi se ele está bem, o que o coloca em um dilema mais uma vez, o que machuca sua alma gentil por rejeitar tal gorila. Mais tarde, Seiichi está no covil da gorila fêmea rosa, onde ela está comendo com Seiichi quando se lembra que hoje é o dia da exploração, então ela precisa sair. Seiichi pergunta a ela o que é um dia da exploração, ao que Sariel responde que é um dia em que ela e seus macacos inteligentes vão à selva procurar os frutos da evolução. A fruta da evolução permite que eles evoluam, mas o limite é apenas 10. Se alguém comer a 11ª fruta, provavelmente morrerá explodindo. Seiichi sente um calafrio, pois felizmente ele só comeu 10. Ele também percebe que as frutas da evolução que ele roubou naquele dia provavelmente pertencem a Saria, então ele se ajoelha e pede desculpas a Saria por ter sido ele quem roubou aquelas frutas e as comeu. No entanto, em vez de ficar brava, Saria apenas ri enquanto diz a ele que está colhendo essas frutas para seu futuro marido, pois já comeu 10 delas antes e não pode consumir mais. Seiichi solta um suspiro de alívio, mas entra em pânico no momento seguinte quando Saria menciona que ele comeu os frutos da evolução dela, o que significa que ele deve se casar com ela agora. Ela até veste um vestido de noiva, o que assusta Seiichi, que pede a ela para tirá-lo. Depois de atormentar Seiichi com seu estranho senso de humor, Saria parte para o seu dia de exploração, o que permite que Seiichi escape também. Ele corre em uma única direção e continua correndo até finalmente encontrar o fim da floresta.
Enquanto isso, os estudantes da Terra estão passando por dificuldades no reino humano, pois são obrigados a treinar dia e noite. Isso desagrada a maioria deles, mas quando são convocados para este mundo, o Imperador do Império Próximo os chama para seu palácio, onde lhes diz que estão aqui para ajudar o Império a derrotar o Senhor dos Demônios. Os estudantes não têm permissão para ter suas próprias opiniões, pois são colocados em quartéis e treinados pelos guardas reais. Alguns estudantes reclamam que seus treinadores os colocam em seu devido lugar após fazê-los perceber que ainda são fracos. Por outro lado, Keren e os outros estão um pouco melhores, pois estão treinando intensamente para ficarem mais fortes. Keren até se tornou um modelo para todos os estudantes, já que eles a admiram. De volta à antiga Floresta das Feras, Seiichi está correndo em alta velocidade enquanto elogia a liberdade de poder fazer o que quiser. No entanto, suas ambições são interrompidas por Seira, que percebe que Seiichi escapou e o persegue. Seiichi fica perplexo com o fato de ela tê-lo encontrado, então ele rapidamente usa sua técnica de movimento para correr rapidamente e encontrar um local para se esconder. Felizmente, ele nota uma caverna por perto e entra nela, apesar de Seiri alertá-lo para não entrar. Seiichi entra na caverna que parece sombria e dá uma sensação assustadora. No entanto, ele ainda entra e encontra uma porta gigante à sua frente. Seiichi abre a porta e entra, onde encontra um esqueleto descansando em uma cadeira. O esqueleto fala em língua humana, apesar de não ter. Ele está empolgado que finalmente alguém está aqui, mas não esperava que fosse um humano. Ele desafia Seiichi para um duelo, que Seiichi aceita ao usar sua habilidade de avaliação para verificar o esqueleto. Nível. A habilidade revela o nome do esqueleto, que é Zenos, assim como seu nível, que é apenas nível 1. Seiichi ri dele, ao que Xenos responde para verificar novamente, pois a habilidade de avaliação de Seiichi falha, e então mostra nível 1500, o que o assusta muito. Xenos não dá tempo para Seiichi se recuperar, pois imediatamente o ataca. Seiichi quer se desviar, mas é muito lento e está prestes a ser perfurado pela espada dele. Mas Saria entra entre eles e sacrifica sua própria vida para salvar Seiichi. Seiichi começa a chorar e pergunta a Saria por que ela fez isso quando ele nem sequer olhou para ele. Ela o amava. Saria diz que Seiichi foi gentil com ela. Apesar de ser humano, ele não sentia desprezo por ela, e o tempo que passou com ele foi o melhor. Seiichi começa a chorar enquanto lágrimas escorrem pelo seu rosto. Saria pede a ele para não chorar e pede que ele sorria uma última vez para ela. Seiichi dá um sorriso assustador enquanto Saria finalmente dá seu último suspiro em seus braços. Xenos fica surpreso ao ver um amor proibido entre um humano e uma gorila, o que irrita Seiichi quando ele pede para manter o nome de sua esposa fora da boca dele. Em sua raiva, as estatísticas de Seiichi aumentam loucamente, permitindo que ele lute de igual para igual com Zenos. Zenos também fica surpreso com suas habilidades e começa a levá-lo a sério. A luta continua até que eventualmente Seiichi consegue desbloquear uma nova habilidade que lhe permite viajar a uma velocidade muito rápida, o que lhe dá uma vantagem, e ele consegue derrotar Zenos, assim o libertando do mundo de Seiichi volta para Saria, que parece estar brilhando. Ela dá a ele seu último adeus e está prestes a se desintegrar quando Seiichi a beija em seus grossos lábios de gorila. No entanto, de repente a luz se intensifica, e quando Seiichi abre os olhos, ele descobre que Saria se transformou em uma linda garota com seios grandes e curvas bem definidas. Seiichi fica chocado e não consegue acreditar nos seus olhos enquanto olha para o rosto bonito dela. Ele rapidamente desvia o olhar quando seu olhar cai no baú deixado por Xenos. Ele abre e aprende todas as habilidades, além de pegar alguns itens do baú, dentre os quais está uma camisa de escola, que ele joga para Saria para que ela possa vestir. Ele também encontra um livro dentro do baú que conta a história de Xenos, como ele foi traído por seu império e o deixou com sua empregada, por quem se apaixonou. Mas aquela criada morreu nas mãos do império, o que o levou a se tornar um monstro ao levá-la para uma caverna e desaparecer lá para sempre. Tanto Seiichi quanto Saria choram depois de lerem sua história e discutirem sobre ele, quando Seiichi de repente começa a rolar no chão como louco enquanto sua evolução final começa. A evolução final o torna ainda mais legal à medida que ele se torna muito bonito. Logo depois, uma ovelha vestida com roupas de mago desce do céu e se apresenta como Senhor Ovelha. Em seguida, ela dá alguns presentes para Saria e Seiichi, que são um lindo vestido e um capacete, antes de teleportá-los para um local distante. Seiya e Seiichi abrem os olhos e descobrem que estão fora da floresta. Eles dão as mãos e começam a caminhar em direção a uma cidade. Enquanto seguem em direção à cidade, Seiichi pensa na chance de ver Karen e os outros, pois também foram trazidos para este mundo. No entanto, seu monólogo interno é bem interrompido quando eles são confrontados por um slime fofinho cujo nível não é nada fofo. Embora os slimes sejam supostamente as criaturas mais fracas no mundo mágico, este slime aqui está no nível 88. Rimuro ficaria orgulhoso desse slime, mas antes que ele possa crescer ainda mais, ele é destruído por um ataque de força total de Seiichi, que se pergunta se ele é o verdadeiro monstro após ver a destruição causada por seu ataque. Ele olha para os itens deixados pelo slime, que são um par de botas e algumas habilidades estranhas. Ele dá as botas para Seiria, que não tem nada para vestir, e aprende as habilidades ele mesmo. Nesse momento, ele também sobe de nível, o que aumenta seus outros talentos, como disfarce e algumas outras habilidades estranhas. Seu capacete também começa a brilhar mais do que a testa de Dwayne Johnson sob a luz do sol e transforma-se em um
Ele pega o manto, assim como uma carta próxima, que é do nosso bonitão Senhor Ovelha, que diz a Seiichi que ele deve ter subido de nível, o que também aumentou seus talentos. Então é por isso que o capacete dele subiu de nível e se transformou em um manto, para que ele possa se integrar melhor na sociedade. Após explicar tudo para Seiichi, a nota explode, deixando para trás uma nuvem de fumaça e poeira. Depois de vestir o manto, Seiichi vai para a cidade com Saria, que está satisfeita após vestir seu... Na frente da cidade, Seiichi é parado pelo guarda que pede para eles mostrarem suas identificações. No entanto, Seiichi dá a desculpa de que o perdeu e que emitirá um novo na cidade. O guarda diz que está bem e que só precisam verificar a declaração enquanto os faz colocar as mãos no orbe da verdade. Nossa dupla coloca a mão no orbe e o resultado sai como verdadeiro, o que lhes dá passe para entrar na cidade. O guarda se apresenta como Claude e os aconselha a não irem à guilda, pois é muito... Seiichi não leva o aviso a sério, pois não sabe como algo pode ficar mais estranho quando já estão em um anime de gente boa. Na cidade, Seiichi fica surpreso ao ver a atmosfera movimentada, o que lhe dá boas vibrações enquanto se dirige para a guilda dos aventureiros. Ele abre a porta e encontra uma mulher fazendo coisas selvagens com um homem. Ele rapidamente fecha a porta e está prestes a sair quando é parado por um homem musculoso que os traz para dentro para se registrarem após saber qual é o seu propósito. A mulher selvagem também se transforma em uma garota fofa e se apresenta como a recepcionista do... O homem musculoso também se apresenta como o mestre da guilda e faz com que Seiichi e Saria se registrem. Seiichi não sabe se deve se registrar ou não, mas depois que Saria insiste, ele finalmente cede e se registra. Enquanto está assinando o contrato, um trio se aproxima e age como se fossem importantes. Seiichi sorri, enquanto pede a Saria para ficar enquanto ele se dirige para fora com ele. O trio o leva até o chefe deles, que pede para Seiichi mostrar seu rosto adequadamente. Seiichi remove o capuz, revelando seu rosto bonito. O chefe fica imediatamente excitado com o rosto bonito dele e pergunta a Seiichi se ele quer ter relações ívocas calientes com ele. Seiichi ficou chocado após ouvir sua proposta, pois já esperava uma batalha de espadas antes de chegar ali. Mas não isso. Ele imediatamente tenta escapar, mas a gangue o persegue enquanto prometem a Seiichi que será muito divertido, e que ele certamente aproveitará. Depois de mal escapar daqueles esquisitos, Seiichi retorna à guilda, onde o mestre da guilda e a senhorita recepcionista ficam chocados ao ver Seiichi bem. Seiichi implora para que cuidem daquela gangue, mas o Sr. Músculos assegura que eles não estão machucando. Seiichi não sabe como defender seu ponto e simplesmente desiste. O mestre da guilda então diz a Seiichi que para se tornar um membro, ele precisa passar no teste fazendo alguns trabalhos estranhos. No entanto, ele garante-lhe que os trabalhos serão fáceis e que ele será acompanhado por um aventureiro cuidador que será pelo menos de classe B para garantir que estejam bem. Nesse momento, uma mulher chocolate atraente entra na guilda, o que destrói todo o racismo dentro do corpo de Sig, enquanto ele olha para seus belos melões redondos e grandes e figura atraente. Saria fica com ciúmes e pede-lhe para fechar a boca, que está babando em toda parte. O mestre da guilda atribui a mulher chocolate para ser a cuidadora deles enquanto eles recebem seus 3T. A mulher achocolatada, conhecida como Altria, discorda, dizendo que não precisa tomar conta de algumas crianças, mas, após a insistência do mestre da guilda, ela aceita a tarefa a contragosto. A primeira tarefa é ajudar alguns órfãos, o que é aceito por Saria, que gosta de crianças. A segunda tarefa é demolir um prédio antigo, tarefa que tanto Altria quanto Seiichi aceitam enquanto se dirigem ao local. Seiichi está verificando a solidez do prédio quando ele cai. Altria fica chocada e tenta encontrá-lo nos escombros quando começa a chorar e se culpar por estar amaldiçoada, e toda pessoa que tem contato com ela também sofre calamidades. Justo quando ela está se culpando, Seiichi aparece ileso dos escombros, o que deixa Altria feliz que ele está bem. Ela o avisa para não ir direto às coisas quando há perigo presente. Seiichi percebe que, embora a Altria pareça durona, na verdade ela é muito gentil. Depois de cuidar de todos os trabalhos, o grupo volta para a guilda e se registra oficialmente. O mestre da guilda pergunta se eles têm uma pousada para passar a noite, mas Seiichi diz que provavelmente vão acampar em algum lugar do lado de fora. Nesse momento, Altria entra na guilda e pergunta se eles querem ficar na pousada onde ela está hospedada. Pousada. Seiichi e Saria não tem como negar o pedido dela. Altria fica feliz e imediatamente os leva à pousada. A queda. No dia seguinte, Altria os leva para fazer outra tarefa, que é fora da cidade. Ela pede que eles coletem 10 ervas medicinais que crescem na área e as entreguem de volta para ela. Seiichi não pode acreditar que é tão fácil e imediatamente se dirige à floresta para coletá-las. Altria quer detê-lo, mas Seiichi é rápido demais e desaparece de sua vista em um instante. Altria não consegue evitar sorrir ao ver sua empolgação, mas rapidamente retrai o sorriso, pois não acredita que está sorrindo e teme que isso possa causar mais vítimas. Depois de um tempo, Saria retorna e entrega as 10 ervas medicinais a Altria, que a elogia por ter feito isso, assim como ela havia pedido. Enquanto isso, Seiichi retorna com cogumelos raros em vez das ervas medicinais comuns que ela pediu para ele trazer. Seiichi diz a ela que não consegue encontrar em lugar nenhum, então Altria informa que está bem atrás dele. Pés, Seiichi fica animado e imediatamente os puxa, mas são apenas 5 e ele precisava de 10 para a missão. Seiichi mais uma vez corre para a floresta para buscar os restantes, o que faz Altria suspirar ao ver seu idiota correndo de novo para a floresta. Na floresta, Seiichi está tendo dificuldade para encontrar as ervas comuns, e
Em vez disso, ele continua encontrando ervas raras. Enquanto isso, ele está procurando ervas, e um grupo de demônios está planejando um plano para capturar alguns humanos. Eles estão fazendo isso para sua mestre, cujo nome é Leia. De acordo com os demônios, ela é extremamente temida, então eles não querem irritá-la. Eles se abraçam antes de se encorajar a completar o plano e voltar ao reino dos demônios para viver suas vidas felizes com suas famílias novamente. No entanto, Seiichi acaba ouvindo eles falando sobre o plano, mas ele não entende nada, e em vez disso, só quer perguntar-lhes sobre a Terra. Mas os demônios confundem sua presença com a de um espião humano, então querem erradicá-lo para que ele não destrua seu plano infalível. Para derrotar Seiichi, eles convocam seu demônio gigante para lutar contra Seiichi, mas Seiichi os derrota rapidamente, fazendo com que eles fujam e... Seiichi não sabe se fez algo errado, pois ele apenas queria perguntar sobre as ervas medicinais. Ele não dá atenção a eles e volta para Altria apenas com ervas raras nas mãos. Altria fica decepcionada com ele, mas depois de ver seu rosto chorando, seu coração derrete, então ela dá 5 de suas ervas para ele. Seiichi imediatamente começa a elogiar sua bondade, o que a faz corar. Enquanto isso, no reino dos demônios, o grupo de demônios está prestes a ser punido por Leia, quando o líder à sua frente informa a ela que, embora tenham falhado na missão, eles conseguiram colocar feitiços de teletransporte ao redor. Então, no futuro, se alguém for pego na armadilha, será teletransportado para a masmorra do Deus Dragão Negro. O nome do Deus Dragão Negro é suficiente para assustar Leia, enquanto ela sorri divertida ao imaginar o destino dos pobres humanos que ficaram presos naquela masmorra monstruosa. No entanto, isso não significa que ela vai perdoar seus asseclas tão facilmente, pois convoca seu chicote e decide chicotear suas bundas 500 vezes cada um. No dia seguinte, Altria leva o grupo para outra missão quando eles encontram Claude. Claude fica feliz em vê-los novamente e lhes pergunta se já se juntaram à guilda. O grupo responde sim, e Claude está rezando pelo futuro deles, mas para quando descobre que Altria escolheu se tornar a aventureira responsável por eles. Claude lembra ao duo que Altria é uma menina muito gentil e espera que cuidem bem dela no futuro. O grupo se dirige para as planícies, onde Altria lhes dá a tarefa final, que é caçar 10 preguiçosos. Ela pede que eles mostrem suas habilidades, enquanto Saria dá socos rápidos no ar, mas é rápido demais para Altria ver, então ela acredita que são apenas socos normais. Nesse momento, 3 slimes aparecem na frente deles enquanto Seiichi imediatamente invoca sua espada e pula alto para atacá-los, mas magicamente o slime desaparece, deixando-os com... Altria cancela imediatamente a avaliação e informa que pode ser uma armadilha, depois de confirmar isso. Ela informa que é um feitiço de teletransporte e lembra-lhes que devem ter cuidado e andar atrás dela. Mas Altria, sendo azarada, imediatamente pisa em uma armadilha de teletransporte e está prestes a ser teletransportada quando Seiichi e Saria se juntam a ela também. Todos são transportados para uma masmorra, onde Altria fica brava com eles por terem vindo com ela. No entanto, Seiichi e Saria mencionam que ela é uma amiga querida e que nunca irão abandonar em si mesma. Altria imediatamente cora e não consegue evitar sentir-se animada por dentro. Ela pede a Seiichi e Saria que fiquem atentos e até lhes dá pedras guia que os orientarão uns aos outros, e se elas brilharem em vermelho, significa que a pessoa está em perigo. Depois de dizer isso, ela está prestes a seguir em frente, mas acidentalmente aperta uma armadilha que cria uma parede entre ela e a dupla, separando-os. Seiichi tenta destruir a parede, mas ela é muito resistente e a mão dele dói. Enquanto isso, Altria tenta o mesmo, mas desiste quando nada acontece. Em vez disso, ela tenta navegar pelo labirinto para encontrá-los. Enquanto Altria está apanhando dos grupos no labirinto, Seiichi e Saria fazem seu caminho e acabam encontrando-se em uma sala com um baú de tesouro. Tendo jogado muitos jogos do tipo Dark Souls, Seiichi sabe que é um mimetizador e não quer tocá-lo. Mas Saria é como Frieren, que não resiste a apostar sua... probabilidades. Assim como Frieren, as probabilidades dela também não são muito boas, e o baú acaba sendo um mimético afinal. Seiichi salva Saria derrotando o mimético, que solta o verdadeiro baú do tesouro no qual Seiichi encontra algumas habilidades, um anel de nível fantástico que multiplica a sorte do usuário por -2. E um livro que o informa sobre o passado do Mímico, que é meio triste. O Mímico era um baú de tesouro que ganhou consciência e aprendeu magia, mas enfrentou o racismo dos humanos, então voltou a ser mal. Por outro lado, Altria está gravemente ferida quando se vê no corpo do dragão negro na sala do chefe. O dragão é forte demais para Altria, que apanha feio dele. O dragão está desejando humanos há tanto tempo, e a carne de Altria parece suculenta e tenra. Seiichi e Saria estão explorando outras salas quando, de repente, a pedra de orientação começa a brilhar em vermelho. Eles percebem que Altria está em perigo, pois a pedra de orientação os informa que ela está atrás da parede da sala em que eles estão. Atualmente, Seiichi tenta destruir a parede com raiva, e mesmo que haja algum dano desta vez, seus punhos doem muito. No entanto, ele continua a socá-la até que se desfaça, para que ele possa salvar Altria. Enquanto isso, Altria está em suas últimas pernas, então ela decide usar sua forma final, que é a calamidade desencadeada, enquanto começa a atacar loucamente o dragão negro. No entanto, ela ainda está muito fraca e é perfurada pela cauda dele, depois de sendo empalada. O dragão quer a sala até que esteja ao ponto, mas felizmente Seiichi e Saria vêm salvá-la. Altria abre os olhos e encontra Seiichi e Saria na sua frente. Ela pergunta como eles chegaram lá e eles explicam que detectaram que ela estava em perigo, então Seiichi destruiu as paredes para entrar.
A sala. Seiichi pede a Seiria para cuidar de Seiria e dar a ela uma poção de recuperação de alto nível, enquanto ele convoca sua espada e se prepara para enfrentar o dragão maligno que feriu seus melões de chocolate favoritos. O dragão percebe que há ainda mais humanos em sua sala e fica extremamente irritado. Ele lhes diz que os humanos são insetos incômodos que continuam perturbando-o. Com raiva, ele ataca Seiichi, que usa habilidades de movimento instantâneo para desviar de seus ataques. No entanto, o dragão negro também é muito experiente em combate e consegue facilmente repelir Seiichi sempre que ele tenta se aproximar. Seiichi fica chocado ao descobrir que o dragão está tão errado e não pode evitar usar sua habilidade de avaliação para verificar o nível dele. Mesmo que esperasse que o dragão fosse de alto nível, ele não esperava que fosse nível 5. Isto é 3 vezes mais que o nível de Zeno, com quem ele lutou da última vez. Seiichi também fica sério e começa a usar estratégia para derrotá-lo, mas o dragão negro é muito astuto e consegue ver através de cada parte de seus planos. No entanto, ele está ficando irritado com Seiichi por ser um incômodo e decide usar seu feitiço mais poderoso, Inferno do Inferno, que invocará chamas do inferno para queimá-los. Felizmente, Seiya lembra a Seiichi de sua habilidade de cachoeira, que ele usa para invocar água do céu, tornando a habilidade do dragão negro inútil. Seiichi aproveita a oportunidade para liberar seu ataque final no dragão e consegue derrotá-lo depois de aprender a habilidade suprema, 1 com 1. A espada. O dragão negro deixa cair um baú que contém seus ossos e outras coisas, assim como uma gema que concede a Seiichi afinidade mágica a todos os elementos. Ele também adquire a magia espacial, que os ajudará a sair deste calabouço. Além disso, ele também recebe um manto que substituirá seu manto anterior, que foi queimado em um livro que contém o passado do dragão e sua razão para odiar tanto os humanos. No livro, o deus dragão negro era uma divindade e um guardião dos humanos, mas os humanos queriam matá-lo para usar seu corpo na criação de um artefato poderoso, então lutaram contra ele. O dragão negro foi então salvo pelo Senhor dos Demônios, que o colocou sob sua proteção, mas ele foi morto pelo herói. Assim, o deus dragão negro foi capturado novamente e colocado dentro do masmorra. Seiichi chora após aprender a história do deus dragão negro e considera seu ódio pelos humanos justificado. Nesse momento, o Sr. Ovelha também aparece e diz a Seiichi que havia uma condição oculta para superar esta masmorra, mas ele falhou, o que é uma grande vergonha, mas ele a superou mesmo assim, o que é suficiente para ele. Ele também sugere que Seiichi não limpe nenhuma masmorra por algum tempo no futuro, pois ele está de férias. Dizendo isso, ele vai embora como de costume, o que deixa Seiichi irritado com essa ovelha inútil que sempre piora as coisas para ele. De qualquer forma, eles não têm mais nada para fazer aqui. Então Seiichi pega Altria em seus braços, que ainda está inconsciente, e usa sua recém-descoberta magia espacial para se teletransportar de volta para a cidade. Eles estão caminhando em direção à cidade quando Altria acorda e começa a socar Seiichi, enquanto pede para ele colocá-la no chão. No entanto, Seiichi está aproveitando a sensação do corpo macio dela, então ele dá a desculpa de que ela está com baixa resistência e que deve continuar a descansar. O grupo se dirige ao guilda, onde o mestre da guilda e a senhorita recepcionista estão felizes por eles estarem seguros. Eles até colocaram cartazes de desaparecidos para eles, o que deixa a Altria e o grupo muito felizes. No entanto, Altria sente que ela é a raiz de todos os problemas e começa a chorar. O grupo a consola dizendo que ela é uma amiga preciosa e um ativo importante para a guilda. No entanto, Altria ainda foge chorando, então Saria encoraja Seiichi a correr atrás dela. Seiichi encontra Altria nas ruínas, onde fizeram sua primeira missão, e a encontra chorando bastante. Altria diz a Seiichi para ir embora, pois teme que ele sofra ainda mais devido à sua sorte negativa. Ela mostra a ele sua sorte, que está em negativo 2 milhões desde que nasceu. No entanto, Seiichi apenas a abraça por trás e a acalma. Depois que ela se acalma, ele tira o anel que conseguiu do mímico e faz Altria usá-lo enquanto informa que agora sua sorte será multiplicada e ela terá 4 milhões de sorte positiva. Ele também diz para ela encontrar felicidade e garante que sempre estará ao lado dela. Altria confunde isso com uma proposta e foge envergonhada. No início, Seiichi fica confuso, mas depois se lembra de suas palavras e não consegue deixar de se sentir envergonhado. Ele quer esclarecer o mal-entendido, mas a deixa imaginar isso, enquanto isso a fizer feliz. Enquanto isso, Altria não consegue controlar os batimentos do coração enquanto continua a imaginar seu futuro com Seiichi, onde terão dezenas de filhos e viverão em uma grande mansão longe da cidade. Na manhã seguinte, Seiichi está tomando café da manhã com Séria quando lhe informa que Altria tem o evitado desde ontem. Ele a viu pela manhã e foi cumprimentá-la, mas ela fugiu ao vê-lo. Ele se pergunta se ela o odeia. No entanto, Saria assegura que Altria nunca o odiaria e que deve haver outra razão. Seiichi agradece a Saria por ajudá-lo enquanto diz que se ausentará para procurar algumas informações. Saria informa que também estará ocupada fazendo algumas missões na igreja. Após o café da manhã, Seiichi vai à guilda para pedir informações ao mestre da guilda, ao que ele lhe entrega sua coleção favorita de revistas de ginástica. Seiichi lembra a ele que não está interessado em músculo. Então, dessa vez ele pede à senhorita recepcionista que entrega a ele suas revistas favoritas de BDSM que Seiichi quer folhear, mas agora não é o momento certo. O mestre da guilda ri alto após ver o desespero de Seiichi e menciona que estavam apenas se divertindo com ele. Ele pede a Seiichi para perguntar qualquer coisa que ele queira, ao que ele pergunta se algo aconteceu recentemente no Império Próximo. O mestre da guilda pensa bastante antes de responder que há um país próximo que realizou a cerimônia de invocação de heróis e convocou um grupo de heróis para derrotar o Senhor dos Demônios. Seiichi ficou animado, pois era isso que ele queria saber.
Ele pergunta se há mais alguma coisa, ao que o mestre da guilda responde que ele pode ir à biblioteca real para saber mais sobre o herói, e outros. Ele tira o mapa da biblioteca da sua cueca suada e entrega a Seiichi, que está pensando se deve vomitar ou socar o mestre da guilda na cara. Enquanto isso, no país Kaiser, o rei está ficando bravo com seu braço direito de confiança, Hélio, ao perguntar-lhe sobre as convocações. Hélio informa ao rei que os estudantes ainda estão em treinamento, mas o mestre da espada não está permitindo que eles vão ao campo de batalha para obter experiência real. Ele também informa ao rei que as pessoas do país exigiram que os heróis lutassem contra monstros para treinar, mas isso também foi rejeitado pelo mestre de espadas. O rei está irritado e pergunta a Hélio se há algo que eles possam fazer. Hélio recomenda ao rei enviar os estudantes para uma academia de magia para aprenderem sobre magia. Dessa forma, também escaparão da proteção do mestre de espadas. Ele também sugere escravizá-los com correntes de escravidão para que permaneçam leais. Por outro lado, Seiichi está na biblioteca real enquanto ele passa por diferentes registros do herói e do Senhor Demônio, nos quais o Senhor Demônio é sempre mostrado como mal. No entanto, após aprender sobre o passado do Dragão Negro, Seiichi sabe que não é o caso. Ele deixa de lado os livros de história e decide se concentrar na magia. Ele revisa os livros de magia, o que lhe concede toda a magia elemental nos seus níveis mais altos. Ele até adquire a habilidade de criação de magia, bem como encantamento e aprimoramento de magia, etc. Ele está cansado de aprender automaticamente as habilidades e quer voltar a ser um garoto normal. Depois de amaldiçoar suas habilidades por um tempo, Seiichi vai ao mercado para encontrar coisas interessantes quando acaba por passar por uma jovem com características de animal. Pequenas orelhas. Isso desperta o amor por pelúcias em seu coração, enquanto ele se aproxima da jovem e descobre que ela é uma artista. Ele compra um desenho da jovem, o que a deixa muito feliz, pois ninguém nunca tinha comprado um desenho dela antes. Seiichi está prestes a voltar quando sente o cheiro de algo delicioso e entra no beco escuro. Lá, ele encontra um café onde um velho está servindo café a uma loira. Ele se senta à mesa e pede comida para si mesmo. O velho lhe entrega a comida, que tem um sabor celestial, enquanto Seiichi continua elogiando-a. O homem loiro ri alto e se apresenta a Seiichi como Hanzarif, e o velho como Norn. Seiichi também se apresenta, o que faz Hanzarif se perguntar se ele é de nações orientais, já que seu nome não parece local. Seiichi não esperava que houvesse distinções de nomes neste mundo também, então ele apenas ri e responde: sim. Hanzarif então pergunta se ele deve ser um guerreiro forte, já que as nações orientais são conhecidas por seus gu. Seiichi sorri de forma estranha ao mencionar que é apenas um aventureiro comum. Enquanto isso, Altria, confusa com seus sentimentos, pergunta à sua amiga, Adriana, sobre isso. Adriana diz que ela está apaixonada. Altria fica chocada e não pode acreditar que está apaixonada. Então Adriana pergunta como ela pode não se apaixonar quando Seiichi usa o anel no dedo, que também é conhecido como o Eterno. Altria pensa consigo mesma sobre a noite passada e não consegue evitar corar. Ela pergunta a Adriana como pode mostrar seus sentimentos a Seiichi, ao que Adriana pisca e diz para simplesmente seguir seu coração. Por outro lado, Seiichi pergunta a mesma coisa para Hanzarf e Nord, que diz a eles que o anel que ele colocou no dedo de Altria é considerado um eterno voto final, e que se ele o quebrasse, provavelmente seria executado, se não castrado. Seiichi fica chocado e não sabe como lidar com isso. Ele também tem Saria, mas Hanzarf apenas diz para ele se casar com ambas, já que não é tão incomum neste país. Seiichi não sabe como agradecê-los, então ele simplesmente sai para encontrar Altria e esclarecer o mal-entendido. Ele se dirige à igreja onde Altria está na maior parte do tempo, mas no meio do caminho ele perde a coragem e decide fazer isso amanhã. No entanto, o destino queria que resolvessem essa questão hoje, pois Altria aparece do nada e fica na frente dele. Seiichi quer dizer algo, mas antes que ele possa falar, Altria sela sua boca com os lábios dela. Seiichi fica chocado e não sabe como lidar com isso. Altria diz a ele que sabe que ele tem Sariel com ele, mas ainda assim se apaixonou por ele, e toda vez que o vê, sente dor no peito e não pode deixar de se apaixonar por ele ainda. Naquele momento, Siria também aparece atrás da porta e diz a Seiichi para aceitar a Altria, e que ela não se importa dele ter mais mulheres. Seiichi esqueceu que Seria é um gorila, e que eles não têm regras como a monogamia, então ele aceita Altria e a beija de volta. Todos parabenizam o trio e desejam a eles muita sorte no futuro. No dia seguinte, o grupo está tomando café da manhã na guilda quando o mestre da guilda continua fazendo poses de costas na frente deles, o que se torna cansativo de assistir enquanto comem. Seiichi pede a ele para parar, o que leva o mestre da guilda a perguntar a Seiichi se ele possui um cavalo. Seiichi responde que nunca precisou de um, então nunca comprou. Mas o mestre da guilda diz a Seiichi que os cavalos são os melhores companheiros dos homens e cuidariam deles durante toda a sua... Ele começa a falar sobre a grandeza de possuir cavalos para um aventureiro, até que eventualmente Seiichi é forçado a concordar em comprar a fazenda. Ao ouvir sua resposta, o mestre da guilda fica imediatamente feliz e tira o mapa do estábulo de cavalos de seu esconderijo secreto e o entrega a Seiichi, que quer muito espancá-lo. Após o café da manhã, Seiichi vai para o estábulo de cavalos sozinho, já que Saria e Altria têm algumas coisas para fazer. Embora o mapa seja muito confuso, Seiichi de alguma forma consegue chegar ao cavalo. O chefe dá as boas-vindas a Seiichi e pergunta se ele vai participar da Royal Cup também. Seiichi fica confuso e pergunta: o que é a Royal Cup? Então o chefe lhe diz que é uma corrida de cavalos onde tudo é permitido, desde lutar até apenas correr. Seiichi diz que não pretende fazer isso, que só quer comprar um cavalo.
O chefe lhe mostra o primeiro cavalo, que é um cavalo dragão. Depois ele lhe mostra cavalo cervo, que não só parecem engraçados, mas também são extremamente frágeis e acabam morrendo só de respirar. Depois dessas piadas sobre um cavalo, ele lhe mostra um cavalo que nem sequer se parece com um, pois é um burro. No entanto, o chefe sugere a Seiichi que não o compre, pois é muito raro. O burro parece entendê-lo e começa a atacá-lo. Seiichi percebe que o cavalo está falando e tenta entendê-lo quando obtém a habilidade de linguagem abrangente que lhe permite entender todos os idiomas. Ele pede ao burro para se acalmar, que fica chocado por Seiichi poder entendê-lo. O burro pede a Seiichi para entrar em seu cercado de cavalos e quer chutá-lo, mas Seiichi faz uma piada sobre isso, o que causa sua invocação. O burro é uma fêmea cujo nome é Lina, Lulune. Seiichi compra Lulune e a leva de volta para casa. No caminho, Lulune sente o cheiro de comida deliciosa e pede ao seu mestre para comprar algo para ela. Seiichi compra muita comida para Lulune e a alimenta, o que a deixa muito feliz por ter um mestre tão atencioso. Eles estão andando no mercado quando encontram a mesma jovem com orelhas de animal que parece estar em apuros. Seiichi se dirige à jovem, que o jovem à sua frente acaricia. Chama Mei. Ele tenta persuadir Mei a entrar na competição de pintura. Mei recusa a oferta dele todas as vezes. Mei percebe Seiichi e imediatamente o cumprimenta, o que faz o garoto se perguntar sobre a relação deles. Mei conta ao jovem que Seiichi comprou sua pintura antes, o que deixa o garoto feliz ao perguntar a Seiichi se ele gosta de arte. Seiichi diz a ele que não gosta de arte, o que faz o jovem. Ele se apresenta como Clay e diz a Seiichi que também é um artista. Ele pede a Seiichi que convença a Mei a participar da competição. Seiichi tem uma ideia e diz a Mei que se ela participar da competição de pintura, ele também participará da Royal Cup de cavalo. Clay fica surpreso que Seiichi participará da competição e fala a ele sobre a recompensa. Ele informa Seiichi que a recompensa pelo quinto lugar é um peixe gigante, que dizem ter um sabor celestial. Isso faz com que tanto Seiichi quanto Lulune fiquem com água na boca, e eles decidem participar com certeza. Mei quer impedi-lo, pois é muito perigoso, mas Seiichi diz a ela para apenas beber Mountain Dew e superar o medo. No dia da Royal Cup, Seiichi e os outros concorrentes estão animados enquanto a anunciante do festival se apresenta como Lorna. Depois ela prossegue para falar sobre os prêmios, que no segundo lugar são fotos da valquíria mais famosa, Luna. E o primeiro prêmio é um encontro com a própria Louise. Todos os concorrentes na plateia ficam empolgados, exceto Seiichi e Lulune, que só querem o gigante. A corrida começa quando todos os cavalos correm em velocidade extremamente rápida. Todos estão longe no jogo, exceto Chieki, cujo burro ainda anda devagar como uma tartaruga. Chieki pergunta a Lulu por que ela está viajando tão devagar, e Lulu responde que estava tão animada com o peixe gigante que se esqueceu de tomar café da manhã. Seiichi não sabe como lidar com essa situação, mas lembra que havia algo para comer dentro de seu inventário. Depois de procurar, ele encontra um conjunto de frutos da evolução que ele dá para Lulune. Enquanto isso, a corrida de cavalos segue como de costume, mas para quando um dos competidores convoca muitos lobos monstros para dificultar a vida dos outros competidores. Até o locutor fica chocado, pois isso nunca aconteceu antes. Quando pensavam que a competidora feminina iria vencer, Seiichi e Lulune vieram correndo a toda velocidade, deixando todos para trás e matando facilmente todos os monstros. O locutor os anuncia como vencedores quando finalmente percebem que cometeram um erro. O objetivo deles era ganhar o peixe, não um encontro com alguma celebridade do país. Lulune começa a chorar, mas Seiichi a assegura de que deve haver mais comida deliciosa por aí no mundo. Lulune finalmente se acalma e abraça Seiichi quando de repente começa a brilhar mais intensamente e se transforma em uma mulher linda e atraente com dois grandes armas nucleares. Seiichi não consegue assimilar a cena e desmaia por causa de todas as hemorragias nasais. Nesse mesmo momento, Altria e Saria entram na sala. Altria fica brava com Seiichi por ser pego em um ato indecente quando ele tem duas esposas bonitas em casa. Ela dá um soco forte na cabeça dele, enquanto se ouve um barulho alto de estalo. Seiichi tenta explicar para Altria que Lulune é a burra que ele comprou, que acabou de se transformar em humana depois de consumir os frutos da evolução. Altria não acredita nem um pouco em suas mentiras e começa a espancá-lo, mas Saria assegura que Seiichi está dizendo a verdade ao se transformar novamente em sua forma de gorila para comprovar sua honestidade. O mundo de Altria vira de cabeça para baixo enquanto ela tenta digerir todas essas informações. Depois de respirar fundo, ela agarra Lulune e leva-a com ela. Na loja de roupas, Altria compra algumas roupas decentes para Lulune, o que a faz parecer ainda mais fofa. Enquanto o grupo está ocupado elogiando a fofura de Lulune, a Valquíria Lorna e sua parceira Valquíria Cláudia entram na sala para prender Seiichi. Elas colocam algemas mágicas nos braços de Seiichi e o levam embora. No Reino dos Demônios, todos os capitães do exército do Senhor dos Demônios estão reunidos para uma reunião. Leia da terceira divisão entra na sala e se apresenta a todos. Zolua da terceira divisão pergunta a Eliureta da quarta divisão quando a reunião vai começar, pois ele está ficando bastante entediado esperando aqui. No entanto, os Zelos da primeira divisão sugerem que Xoloa se acalme, já que essa reunião é organizada por ninguém menos que Lucia. Se ele agir da maneira como está agindo agora, isso afetará o status de Sua Majestade Lucia. Jade da divisão de penalidades pede que ambos se acalmem e não tomem ações um contra o outro, ou eles sofrerão punição em vez disso.
Enquanto isso, Euros da 5ª Divisão está com raiva de Leia por chegar atrasada. Mireta também apoia Euros e faz a mesma pergunta a ela. Nesse momento, Lucia, que é a filha do Senhor dos Demônios, entra na sala. Ela agradece a todos por atenderem ao seu chamado e chegarem à reunião. Krasi, que está do lado do Senhor Demônio, também se levanta ao dar as boas-vindas a Lúcia. Lucia pede para ele não puxar saco dela e que ela não aumentará sua importância de qualquer forma. Ela se senta em sua cadeira e informa a todos que seu objetivo de reunir todos ali é anunciar que fará uma aliança com o reino Wimburg, e que precisa do... Isso choca a todos, especialmente Krasi, que pergunta a Lúcia se ela está em seu juízo perfeito. Ele não acredita que ela pensaria em se aliar aos humanos, os mesmos humanos que selaram seu pai e fizeram os demônios sofrerem perseguição por anos. Lúcia não diz nada, e ao invés disso deixa todos falarem. Leia se levanta e diz a todos que há um humano chamado Seiichi que derrotou o deus dragão negro sozinho, e atualmente parece estar no reino de Wimburg. Isso choca ainda mais a todos, já que o deus dragão negro era a segunda pessoa mais forte no reino dos demônios, e apenas o Senhor dos Demônios era mais forte que ele. Ela informa que contatou as almas do deus dragão negro através de magia proibida, e ele lhe disse o nome do humano, e como ele o derrotou de forma justa, mesmo que todos estejam tendo dificuldade em acreditar no que aconteceu. Eles sabem que Leia não tem razão para mentir. Depois de ouvir notícias tão chocantes, eles não têm problema em aceitar a ideia de Lúcia. No entanto, Crace fica zangado com eles por serem tão ingênuos e sai da sala furioso. Enquanto isso, todos os outros capitães estão ocupados planejando a aliança. Crace planeja maneiras de atrapalhar isso enquanto começa a ficar ainda mais louco. De volta ao reino humano, Cláudia e Lorna levam Seiichi ao castelo real, onde o desacorrentam. Elas o levam ao dojo de luta, onde a primeira Valkyria, Louise, está treinando com um monte de alunos de espada. No entanto, eles são muito fracos diante dela, e são facilmente derrotados por alguns de seus movimentos. Seiichi fica chocado ao ver sua força, pois ele não conseguia nem prever seus movimentos, apesar de ter um sexto sentido. Depois de derrotar todas as meninas, ela lhes dá algumas dicas, e depois vem em direção a Seiichi para confirmar se ele é o Seiichi. Depois de se apresentarem, ela joga a espada de madeira para Seiichi e o convida para lutar com ela. Seiichi fica confuso, pois tudo isso é muito repentino, e não sabe como responder, mas Louise o assegura de que é apenas uma luta simulada com espadas de madeira. Enquanto isso, todos os alunos da escola de Seiichi, que estavam treinando no país de Kaiser por 5 meses, são finalmente levados à academia de magia para receberem treinamento real em combate contra monstros. Karen também está lá com seu grupo quando é confrontada por alguns caras de suas escolas, que parecem ter uma rixa com ela. Um deles tenta empurrá-la para o canto, mas acaba levando um tapa no rosto. Isso deixa o grupo dele muito irritado, mas eles se controlam e vão embora. Mas antes disso, dão um aviso para ela tomar cuidado com as sombras. De volta ao dojo de treinamento, Seiichi está enfrentando a Valkyria mais forte do reino de Wimburg. Apesar de ter muitas habilidades e estatísticas tão altas, Seiichi ainda luta contra ela. A luta continua por um tempo, enquanto Seiichi é constantemente empurrado para trás pela Princesa da Espada, cujos movimentos são graciosos como uma rosa florescendo no mar de flores. Mas depois de aprender algumas novas habilidades durante a luta, o que lhe dá uma vantagem contra Louise, ele pode derrotá-la de forma justa. Lorna e Cláudia ficam chocadas ao ver a princesa invicta ser derrotada em uma batalha de espadas. Antes que possam fazer ou dizer qualquer coisa, Louise se ajoelha diante de Seiichi e implora para que ele se torne seu mestre. Seiichi não sabe como responder ao pedido dela, mas Louise interpreta seu silêncio como um sim e fica feliz. Lorna e Cláudia também ficam felizes por Louise, pois ao longo de sua infância ela foi solitária por ser muito Agora que ela foi finalmente derrotada, isso a ajudaria a ter mais amigos. Enquanto estão tendo esse momento agradável, algumas criadas gritam e pedem ajuda. A criada informa Louise que o rei foi atacado enquanto apontam para o quarto dele. Cláudia e os outros pedem a Seiichi para voltar para casa, pois não podem deixar um forasteiro interferir em... Neste caso, depois de ordená-lo, eles correm em direção ao quarto do rei. No entanto, isso não impede Seiichi, que usa sua nova habilidade de visão para mapear todo o castelo e encontra o assassino, que parece ser uma criança pequena. Depois de usar sua habilidade de avaliação, Seiichi descobre seu nome, que é Aurélia, e sua idade, que é 8 anos, ainda menos do que ele supunha. Ele não entende porque uma garota assim é uma assassina, mas percebe que o status da garota na habilidade de avaliação é escravizada, o que levanta muitas perguntas em sua mente. Origa está tentando escapar, mas é pega por Seiichi e fica chocada, pois nunca tinha sido capturada antes em sua vida. Mas agora sua identidade foi revelada, então ela não tem opção a não ser eliminar Seiichi. Ela lança suas facas ninjas em Seiichi, mas ele as pega facilmente entre os dedos. No entanto, sua habilidade reflexiva é ativada, e as 2 facas ninjas são lançadas de volta para ela. Felizmente, Seiichi consegue mudar a direção, e elas só acertam sua túnica enquanto ela fica suspensa no ar contra a parede. No entanto, ela ainda consegue se libertar e atacar Seiichi, mas seus movimentos são muito lentos aos olhos dele, e ele consegue nocauteá-la facilmente. Ele a segura em seus braços e pensa consigo mesmo sobre o que poderia forçar uma jovem como ela a se tornar uma assassina. Enquanto ele está perdido em seus pensamentos, à noite o grupo ainda está discutindo quando um homem se aproxima deles e pede que parem. Eles explicam a ele que estão apenas conversando e que não sabem quem ele é.
No entanto, Seiichi assegura a eles que também está tendo dificuldades. Em vez de se concentrar na garota, ele pergunta sobre o rei, ao que todas as garotas ficam sombrias e dizem a ele que o rei caiu em sono eterno devido à maldição colocada na adaga na mão da jovem. Seiichi comenta que pode ajudar a curar o rei, pois conhece um pouco de magia. A garota fica animada e imediatamente o leva até o rei. No quarto do rei, Seiichi descobre que o rei não é outro senão Hansuf, que ele conheceu naquele café escondido. Ele espera que não fale de maneira indelicada com o rei, ou pode ser executado mais tarde. Enquanto ele está contemplando, outro cara chega na sala que Louise apresenta como seu irmão mais velho, Phil. Flório. Flório é o principal curandeiro do país, então é por isso que eles estão desconfiados se Seiichi pode curar o rei ou não. No entanto, Seiichi garante a eles que ele vai curar o rei. O rei assim como ele o conhece. Isso é um choque para todos, o que deixa Louise ainda mais orgulhosa de seu mestre. Embora Seiichi tenha prometido a eles que curará o rei, ele não possui magia em sua posse, o que é útil contra as maldições. No entanto, ele recentemente adquiriu a habilidade de criação mágica, que pode ajudá-lo a criar uma magia dedicada a apagar maldições como o sono eterno. Ele foca sua habilidade de criação mágica no rei, mas para criar qualquer coisa, ele precisa imaginá-la primeiro. Mas quando ele concentra sua mente em imaginar coisas, apenas coisas eróticas vêm à mente. Naquele momento, ele desejou não ter lido tantas revistas eróticas. No entanto, a pressão do momento o ajuda a recuperar sua posição, enquanto ele começa a imaginar o rei melhorando repetidamente em sua mente, até que finalmente ele ouve uma notificação do sistema, que lhe diz que a habilidade de melhorar foi criada. Essa habilidade converte Sono Eterno em saúde eterna à medida que Hansuf acorda completamente saudável. Ele fica surpreso ao ver Saiichi e Ki, pois seu povo informa que Saiichi é a pessoa que curou. Hanzar fica surpreso e pede a Seiichi que lhe peça qualquer coisa, pois salvar sua vida é como salvar as vidas de toda a nação. Seiichi solicita ao rei que lhe permita ensinar Louise no dojo de treinamento, o que é um pedido pequeno, então Hanzar permite sem hesitação. Enquanto isso, na academia de magia, todos os alunos estão treinando arduamente, mas por alguma razão, eles também se sentem perseguidos pela academia. Keren era a presidente do conselho estudantil, então sentia a necessidade de cuidar de todos. Ela pergunta aos membros do seu grupo se sabem de algo, mas eles não sabem. Eles estão pensando em fazer algo quando são confrontados pelo trio maligno mais uma vez, que os informa que eles são a razão por trás da perseguição de todos. Eles dizem a ela que Hélio lhes deu essas algemas mágicas, que lhes permitiram liberar seus talentos ocultos. É por isso que eles conseguiram aprender toda a magia muito facilmente e se tornaram favoritos na academia. De volta ao lado de Siete, Hanzafan está tomando um banho no banho real do Palácio Real, onde ele lhe fala sobre seu sonho de criar banhos públicos em todos os lugares aos seus olhos. No banho, as pessoas estão verdadeiramente nuas umas diante das outras e não sentem vergonha de nada. Não existem raças e cores no banho, pois todos são iguais, o que é o maior sonho. Enquanto isso, do lado das meninas, as três valquírias discutem quão heróico Seiichi é, especialmente quando ele pede a Hansuf para permitir que ele ensine Louise quando poderia pedir qualquer tesouro. Por outro lado, Saria e as outras também estão tomando banho juntas, pois não conseguem deixar de se preocupar com Seiichi. Elas não se preocupam com a segurança dele, mas que ele possa acabar trazendo ainda mais. Seria não estar contra isso, mas como humana, Altria não pode deixar de sentir ciúmes. No Palácio Real do Reino de Kaiser, Zakio, o mestre espadachim, pede uma audiência com o rei ao questioná-lo sobre os alunos sendo enviados para a Academia de Magia. O rei diz a ele que os alunos são seus súditos, então é a escolha dele aonde os envia. No entanto, Zakia diz ao rei que eles são apenas crianças, mas Hélio lhe diz para respeitar a opinião do rei, caso contrário será executado por traição. O rei pede a Hélio para parar e assegura a Zakia que os estudantes ficarão mais fortes na academia e serão capazes de lutar contra o Senhor dos Demônios. No entanto, Zakia pergunta ao rei se ele não teme a traição deles, mas Hélio diz-lhe que já os escravizou usando algemas de escravidão, então não há chance de eles conseguirem trair o país. Zakia fica furioso com o rei e está prestes a dizer algo quando de repente uma flecha é disparada em direção ao rei pela janela, mas Zakia a desvia antes que possa acertar. O rei imediatamente ordena a Zakia que capture o assassino. Zakia segue a ordem e persegue o assassino, que parece ter desaparecido no ar. Depois que Zakia sai, Hélio diz ao rei que o reino de Winbug está planejando se aliar com a filha do Senhor dos Demônios, Lucia. O rei fica chocado, mas então imediatamente sorri ao informar a Hélio que enviou o assassino mais mortal atrás dele, e que ele não vai... De volta ao Palácio Real, as garotas não conseguem esperar por Seiichi e decidem visitá-lo. Lá, Seiichi as apresenta a sua nova aluna, Louise, o que deixa Altria zangada, pois ela não consegue acreditar que sua suspeita é verdadeira. Vendo as 4 mulheres ao redor de Seiichi, Flório não pode deixar de elogiá-lo. Mais tarde, Lorna está na masmorra onde tortura Auriga usando as habilidades de BDSM que aprendeu com a própria senhorita recepcionista na guilda. Primeiro, ela atinge seus pés para fazê-la confessar, mas Auriga ainda não diz uma. Ela então passa para sua técnica de tortura mais cruel, que é comer uma deliciosa tigela fumegante de costeleta de porco na frente da prisioneira. Ela seduz Auriga com o cheiro do delicioso porco antes de colocá-lo na boca. Essa técnica é tão cruel que até Louise, que está do lado de fora, não consegue assistir e imediatamente pede a Lorna para parar a tortura. E como punição, proíbe-a de comer o dia inteiro. Em seguida, ela traz outra tigela de costeletas de porco e deixa a jovem comer à vontade.
Depois de comer a deliciosa comida, Auriga agradece a Louise. Louise sorri ao ver seus modos e aponta para o colar em seu pescoço, enquanto explica que é um colar de escravidão que obriga quem o usa a obedecer ao comando de seu mestre a qualquer custo. Todos ao seu redor se sentem mal pela jovem, enquanto perguntam se há alguma maneira de remover esse colar. Louise responde que nenhuma magia ou equipamento pode destruir o colar, então é impossível. Auriga até demonstra isso, mas ainda não consegue quebrá-lo, e acaba sofrendo uma punição. De volta ao Reino Kaiser, o rei descobre o fracasso da tentativa de assassinato e ordena que Hélio dê a ordem para o colar de Auriga se autodestruir. Hélio aceita a ordem e sai para fazê-lo. Enquanto isso, Zaqueu está treinando na floresta enquanto pensa consigo mesmo. Para que ele está treinando? Ele continua a se questionar enquanto pensa em tudo o que aconteceu recentemente. Isso o leva de volta à memória da noite passada, quando finalmente encontrou o assassino que estava mirando o K. Ele confronta o assassino, que se apresenta como Kian. Ele também aceita a responsabilidade de tentar assassinar o rei e assegura a Zaqueu que fará isso novamente no futuro. Zaqueu pergunta a razão de Kian para fazer tal coisa que impactará negativamente o Império, ao que Kian responde que o reino já está em caos sob o governo do atual rei. No entanto, Zaqueu ainda não está satisfeito, então Xion lhe diz que está fazendo isso por vingança. Uma vingança por um demônio que ele amava demais e que foi morto por ordens do rei apenas porque ela era um demônio. Ele odeia este reino e o rei e não descansará até que possa vingar sua amada. Embora Zaqueu esteja emocionalmente ferido pela história de Xion como a espada do rei, ele não tem opção a não ser lutar contra ele. No entanto, Xion também veio preparado, lançando flechas em sua direção de todas as direitas. Alguns até conseguem ferir Zaqueu, mas ele é poderoso demais para ser derrotado assim, e em vez disso, luta facilmente contra Xin. Xin entende que não conseguirá vencer Zaqueu, então foge prometendo voltar no futuro. Ele também espera que Zaqueu consiga sua liberdade e não seja mais uma marionete. De volta ao presente, Seiichi está fazendo o seu melhor para criar magia para libertar Oregar, mas nada lhe vem à mente. Sob os olhares atentos de todos ao seu redor, ele se concentra ainda mais até que, eventualmente, uma ideia vem à sua mente. Quem foi a pessoa na história que lutou muito para libertar os escravos? A única pessoa que me vem à mente é o presidente Lincoln. Ele se concentra no presidente Lincoln quando, de repente, ele consegue criar uma magia que invoca o presidente Lincoln para a vida real e liberta os escravos de sua escravidão. A magia funciona perfeitamente quando Auriga finalmente se liberta de sua escravidão. Após ser libertada, ela começa a chorar enquanto Saria a abraça para consolá-la. Depois de chorar por um tempo, Auriga se acalma e conta a todos sobre seu passado na esperança de ganhar a simpatia deles de ser Fried. Ela lhes conta que é uma garota fera, e no reino de Kaiser todo o povo fera sofre racismo sério, e alguns são até colocados em campos de concentração. Ela foi uma dessas pessoas cujos pais foram colocados em campos de concentração e foram forçados a treinar dia e noite para se tornarem assassinos cruéis. De milhares de crianças, apenas algumas conseguem sobreviver e se tornar assassinas. Eles trabalham para o rei para eliminar diferentes pessoas, e sua pouca idade tornava difícil que alguém os achasse suspeitos. Depois de contar tudo isso, Auriga começa a chorar ao dizer que suas mãos estão cheias de sangue, mas Seiichi a assegura de que ela não fez nada de errado. O verdadeiro mal é o reino Kaiser que a forçou a cometer esses crimes. Depois de acalmá-la, Seiichi pergunta a Louise se ela pode viver com eles, ao que Louise concorda felizmente, pois tem certeza de que ele pode protegê-la dos perigos. Enquanto isso, Hélio está em seu quarto conversando com Krase através da esfera mágica. Ele pergunta como o plano está indo, ao que Krase responde que tudo vai correr bem enquanto lhe mostra uma imagem de um demônio. Ao vê-la, Hélio começa a rir como um louco e começa a entoar: "Saúdem o grande demônio". Louvores seguem-no também e entoam a mesma frase. De volta ao Palácio Real, Seiichi está trabalhando no controle de sua magia quando Louise se aproxima dele e pergunta se ele pode proteger o Palácio Real por trás dela. Ela informa Seiichi que vai em uma expedição nas fronteiras para lutar contra monstros, que cresceram muito em comparação com antes. Ela ajudará o Cavaleiro do Paladino Negro, que tem lutado sozinho no campo de batalha há algum tempo. Seiichi promete a ela que fará o seu melhor, o que tranquiliza Louise enquanto ela parte. Alguns dias depois, ela está finalmente pronta para partir junto com outras valquírias, ao dizer seu último adeus a Seiichi, antes de desaparecer no horizonte. Na semana seguinte, Seiichi ainda está treinando o controle de sua magia quando, de repente, ele recebe uma nova habilidade chamada Inferno Sem Fim. Seiichi queria a habilidade de controle de magia, mas ele nem sabia como. Enquanto está chorando, Floril recebe a notícia de que o Grande Mestre chegou e ele imediatamente sai correndo de empolgação. Seiichi o segue de perto enquanto finalmente se encontram com o Grande Mestre, que é um velho curvado com um cajado. Mas, aparentemente, ele é o mago mais forte do mundo, que dominou todos os feitiços. O Grande Mestre se apresenta como Barnabas e demonstra entusiasmo em conhecer Seiichi. Aoi Saichi estava tão ocupado se encontrando com Barnabas que esqueceu que o mestre da guilda e a senhorita recepcionista também estavam lá. Depois de se cumprimentarem, todos são convocados para o Tribunal do Rei, onde cumprimentam Hanzof.
Hansorf está bastante animado para ver o mestre da guilda e a senhorita recepcionista enquanto os cumprimenta como velhos. Seiichi não sabia que eles eram tão famosos e honestamente esqueceu sua reputação. Enquanto eles estão falando, Barnabas entra no tribunal, o que surpreende Hanzor, então ele desce imediatamente do seu trono em sinal de respeito. Seiichi fica novamente chocado e pergunta a Flório, que informa a Seiichi que Barnabas costumava ser o instrutor do rei. Seiichi fica surpreso e começa a acreditar na reputação de Barnabas como o maior mágico. Depois de cumprimentar seu professor, Hanzor imediatamente chama seus servos para trazerem uma cadeira para Barnabas se sentar. Depois que Barnabas está sentado, Hanzarf pergunta a ele sobre a Academia de Magia. Seiichi não entende a qual Academia de Magia eles estão se referindo. Então Flório lhe conta sobre a maior Academia de Magia do mundo, cujo diretor é ninguém menos que Barnabas. Enquanto isso, na Academia de Magia, Karen enfrenta um grupo de cavaleiros fantoches que ela consegue derrotar facilmente usando sua técnica superior de espada. Todos os alunos a olham com admiração, mas há algo desagradável em seus olhares, o que a faz pensar se é obra do trio. De volta à corte real, Barnabé diz a Hanzarf que desde que os heróis vieram de outro mundo, tem sido bastante agitado. Ela fica intrigada com a expressão outro mundo, quando de repente, a reunião é interrompida por um soldado que informa a Hanzarf que há uma onda de monstros gigantes atacando a capital real. Hanzarf fica chocado e pergunta-lhe quão grande é essa onda, ao que o soldado responde que ela consiste em 5.000 monstros e todos eles são. Até Barnabas fica chocado ao ouvir isso, mas se acalma ao lembrar que há valquírias para lidar com essa situação. No entanto, Hanzor informa-o com pesar que elas já estão na fronteira com o Paladino Negro para defender contra as forças sombrias. Na fronteira, as valquírias finalmente chegam para ajudar o Paladino Negro, que está lutando sozinho. Depois de verem a situação por si mesmas, as valquírias ficam bastante chocadas. No entanto, Louise aumenta a moral deles e os lidera na luta enquanto ela está na linha de frente. Ela derrota os inimigos usando suas belas técnicas, que são tão mortais quanto sua beleza. Ao verem seu avanço na batalha, Lorna e Cláudia a seguem, avançando sem medo. Enquanto isso, Krasi está observando tudo isso acontecer da esfera mágica e sorri de alegria enquanto elogia sua inteligência. Ele comenta como as Valkyries estão agora ocupadas lutando nas fronteiras, o que torna a capital real vulnerável a um ataque. Ele poderá destruir o reino de Wigmore antes mesmo que consigam se aliar à filha do Senhor Demônio, Lúcia. Na capital real, Ransurf reúne o que resta de suas tropas e as conduz para uma luta. A Guilda dos Aventureiros junta-se a eles também na guerra contra os monstros. Seiichi e sua família estão lá também, animados para defender seu país. Até a recém-chegada Aurica, que acabou de se juntar, está ansiosa para contribuir com o reino em troca de um carinho na cabeça de seu irmão mais velho, Seiichi. A batalha começa quando os monstros chegam em grandes... O primeiro a avançar na batalha é o mestre da guilda, que usa seus músculos ao extremo para mostrar o potencial máximo da humanidade. A segunda é a senhorita, recepcionista, que usa suas técnicas de tortura BDSM para chicotear todos os monstros até a extinção. Após suas lutas, Saria também se junta, juntamente com Lulune, que também está animada para lutar. Altria demonstra sua força também, o que até atrai a atenção de Barnabé. A pequena Auriga não fica atrás, pois usa suas técnicas mortais para ceifar a vida de seus inimigos como escravos colhendo algodão. Até o próprio Barnabas mostra sua magia ultra poderosa, que é suficiente para mudar o curso da batalha. Justo quando pensavam que a vitória que estava em suas mãos, outra onda de monstros apareceu do outro lado, ameaçando destruir a capital real. As tropas tentam se defender contra esses monstros, mas eles são fortes demais para elas. A maioria das tropas também está muito exausta e não consegue continuar a lutar, o que preocupa Seiichi, que usa todas as suas células cerebrais para pensar em um feitiço para eliminar todos os inimigos. No entanto, um feitiço tão poderoso provavelmente irá engolfar os aliados também, então Seiichi tem que pensar em uma maneira de acertar apenas os inimigos. Depois de pensar por um tempo, ele decide criar um feitiço de julgamento que faz chover raios do céu para matar todos os inimigos. No entanto, mesmo após invocar o feitiço, ele não recebe nenhuma notificação do sistema, o que o faz pensar que o feitiço deve ter falhado. Ele se ajoelha no chão envergonhado, mas Barnabas pede que ele se levante ao notar nuvens escuras se reunindo no campo de batalha, das quais relâmpagos atingem os inimigos e os transformam em um buraco negro. Seiichi olha para o efeito de status da habilidade e fica chocado ao ver seu potencial. Logo todo o campo de batalha está limpo e não há mais inimigos. O feitiço de julgamento até mira em Krasi, que está observando tudo isso acontecer, e no demônio. Ele não consegue acreditar que seu plano infalível foi destruído assim. De volta à capital real, todos os pontos de experiência voltam para Seiichi, enquanto ele começa a subir de nível como um louco. Seiichi tenta parar isso, pois não quer se tornar ainda mais um monstro, mas ele continua ficando mais forte e mais forte. O sistema então pergunta a Seiichi se pode combinar todas as habilidades em novas habilidades mais fortes, e nesse ponto, Seiichi nem quer lidar com isso e deixa fazer o que quiser. Enquanto isso, Hanzarf agradece a Seiichi por salvar a capital real e pede que continue defendendo-a no futuro também. Dizendo isso, ele vai verificar as muralhas da cidade, assim como os soldados. Depois que ele sai, todas as garotas se aglomeram em torno de Seiichi e o elogiam sem parar. Elas nunca viram um feitiço tão grandioso antes e estão felizes por terem vencido sem nenhuma baixa.
Origai pede um carinho na cabeça, então Seiichi a recompensa. Isso faz com que Barnabas peça um carinho na cabeça também, o que deixa Seiichi assustado, e ele pede para parar com coisas estranhas. Barnabas volta ao seu estado sério ao pedir para Seiichi se juntar à sua academia como professor. Seiichi recusa a oferta, pois tem sua família na cidade. No entanto, Barnabas oferece-lhes empregos na academia também, assim eles não terão que ficar sem ele. Ele diz a Seiichi que Saria pode se juntar como estudante, Altria pode se tornar uma professora também, Lulune pode se tornar uma professora de artes marciais, e a jovem Origa pode se juntar como sua empregada. Seiichi não se importa com tal oferta, então ele aceita enquanto as garotas também dão seu consentimento. Ele informa Barnabas que eles irão para a academia depois que Louise voltar da expedição. Durante esse tempo, Seiichi leva todas as garotas para encontros, uma por uma. A primeira é Lulune, que ele leva a um bom restaurante para comer o quanto ela quiser. A próxima é Altria, que vem à casa dele vestida com um belo moletom, diferente de seu habitual at Tauncy. Eles vão fazer algumas compras primeiro, e depois disso vão assistir a um filme. A próxima deveria ser a Séria, mas ela quer ir a um encontro junto com a Origa também. Bem, Seiichi não se importa de tê-la com eles, enquanto os três saem juntos no encontro. Enquanto Origa está ocupada brincando com as crianças, Seiichi confessa seu amor a Sereia e está prestes a beijá-la, mas Sereia começa a chorar de alegria, o que faz com que as crianças chamem Seiichi de uma pessoa má por fazer uma garota tão fofa como... Até mesmo Origa se junta a eles para provocar Seiichi, o que o deixa irritado quando ele pega a bola e começa a brincar com eles também. Um dia, Seiichi e os outros estão ocupados em suas vidas habituais quando notam um navio voando bem acima de suas cabeças, exibindo o horário e o local da competição de arte. Seiichi se lembra da sua promessa com Mei, então ele vai para a competição com sua família. Lá, ele vê Mei apresentar sua obra de arte, um retrato de Seiichi montado em Lulune na competição da Copa Real. Ela conta a todos que essa obra de arte se chama Herói, como a pessoa que lhe deu coragem para seguir em frente na vida. Depois de ganhar a competição, Seiichi se encontra com Mei, que lhe diz que estará indo para outra cidade para aprender arte e espera que, depois de voltar, ela possa pintar seu retrato. Seiichi dá a ela permissão, o que a deixa muito feliz ao partir. Já faz muito tempo desde que Louise foi em uma expedição, então finalmente ela retorna. Seiichi a recebe enquanto ela agradece por proteger a cidade real. Seiichi aceita sua gratidão e a informa que eles partirão para a academia de magia. E ele deixa a cidade real nas mãos dela. Ele também pede que ela os visite no futuro na academia. Enquanto isso, no reino dos demônios, Kryze está se recuperando do revés, enquanto o espírito morto do Senhor dos Demônios pede que ele apresse suas operações em reunir desespero e morte para ele, para que ele possa reviver neste mundo. De volta à capital real, Seiichi se despede de todos enquanto parte com sua família para a academia de magia. No entanto, ele não sabe que tipo de futuro o aguarda, mas desde que tenha sua família ao seu lado. Ele não teme nada. É tudo por hoje. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like e inscreva-se no nosso canal para mais conteúdo incrível.